gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você está no meu canal e hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da dupla cidadania, quem tem direito, quem não tem direito, como que a gente faz, quanto custa para tirar. Vem comigo. Compre nos parceiros do canal e ganhe desconto. No site da Racal, usando o cupom AMARIVEG, você ganha 40% de desconto em qualquer suplemento. Usando o cupom MARI no site da Conjac MF, você ganha 7% de desconto. E usando o cupom 76759, você ganha 10% no site da Plant Lab. Todos os links estão na descrição. Esse é mais um dos vídeos, coisas que eu gostaria de ter visto antes de dar entrada nesse processo. Já fiz isso com o casamento no civil, já fiz isso com microlabial e esse vídeo eu vou fazer igual, um tutorialzinho, passo por passo de tudo que você precisa fazer. Para quê? Para você ter noção de preço, para você ter noção de quanto demora para você se programar. Vou fazer aqui, desenhar com vocês uma árvore genealógica para vocês entenderem. Minha avó e o meu avô, os dois são portugueses. Não necessariamente você tem que ter os dois portugueses para tirar a cidadania, tá? Um sendo português, perfeito, já é mais do que suficiente. Eles se conheceram no Brasil e aqui eles casaram. No Brasil, eles tiveram 3 filhos. Um desses filhos, no caso, minha mãe. Minha mãe não quer, no momento, dar entrada no processo de dupla cidadania dela. Então, tem eu aqui como, neta de portugueses. E a gente, atualmente, que é neto de português, mesmo que os nossos pais não tirem a dupla cidadania deles, a gente consegue tirar. Não sabia disso, descobri isso no final do ano passado. Porque eu tinha a ideia de que, para eu tirar a cidadania portuguesa, eu teria que tirar através da minha mãe. E por muito tempo aconteceu dessa forma. Eu acho que faz uns 5, 6 anos, vou deixar aqui anotado, que isso mudou. Então, a gente que é neto de português consegue tirar mesmo pulando, uma geração. Mas o que acontece? Quando a gente tira pelos nossos pais, é mais rápido. Então, quando eu, por exemplo, que sou neta de portugueses, que minha mãe não tirou, eu vou demorar nesse processo para tirar de 2,5, 3 anos, que é o prazo que eles me dão. Mas já tenho visto relatos aqui na internet de pessoas que já estão há 3 anos na fila e ainda não teve uma resposta do governo português se estava tudo certinho, se poderia tirar a cidadania. Então, demora. E cada vez eu tô vendo que demora um pouco mais, porque mais gente está entrando nessa fila para tirar a dupla cidadania. Quando o processo é para filho, demora o quê? 1 ano e meio. Então, às vezes, compensa o seu pai tirar ou a sua mãe tirar a cidadania e você tirar por eles. Lógico, se eles quiserem, se for viável financeiramente, se for viável em questão de tempo, tirar é uma boa. Se não, tudo bem, você consegue tirar da mesma forma que eu tô fazendo. Mencionei pra vocês que os meus avós conheceram aqui no Brasil e eles casaram aqui no Brasil. Então, se é o caso dos seus avós terem casado aqui no Brasil, o que você precisa? Você precisa validar o casamento deles lá no Conservatório de Portugal. Se eles casaram em Portugal, tá, beleza, Portugal já sabe que eles são casados e facilita muito pra você. Em questão de tempo e em questão financeira também, porque tudo nesse processo tem custo normal. Agora, você já sabe se o casamento deles foi validado, você já vai fazer o quê? Você vai precisar de alguns documentos. Alguns documentos você vai pegar aqui no Brasil, alguns documentos você vai pegar diretamente lá em Portugal. O que você vai fazer? Você também tem que escolher algumas coisas. Se você vai dar entrada lá em Portugal, se você vai dar entrada aqui no Brasil. Quando você dá entrada aqui no Brasil, você vai precisar dar entrada pelo... Esqueci o nome. Pior é que assim, se vocês estivessem aqui conversando comigo, alguém já teria lembrado. Vou deixar aqui escrito o nome do lugar que você dá entrada quando você está aqui no Brasil. Você também consegue contratar empresas lá de Portugal, que tem uma parceria Brasil-Portugal, que fazem isso para você diretamente de Portugal, e você consegue contratar advogados que façam esse processo. Então você pode escolher fazer sozinho, fazer com empresa, fazer com advogado. Tudo isso é uma questão de escolhas de trabalho financeiro, você escolhe da melhor forma para você. O que acontece?
Por ser processo de neto, a conservatória que a gente vai fazer é pela Conservatória de Lisboa. E Lisboa, por ser a conservatória que cuida desses processos, é uma conservatória bem cheia. Então, realmente, o processo demora um pouco mais. Quando é o processo para filho, você consegue buscar uma conservatória que é um pouco mais vazia. Então, por isso, muitas vezes vai mais rápido o processo de filho e o de neto vai demorar muito mais, porque a fila de Lisboa tá muito maior. Agora a parte do documento. Você vai precisar da sua avó, ou do seu avô, né, uma certidão de nascimento. Isso você encontra num site lá de Portugal. Você preenche e aí demora o quê? Juro, acho que 6 horas, um dia. É muito rápido para chegar o código no seu e-mail e você já ter acesso a esse documento. Custa 10 euros e em conversão para real, eu acho que eu paguei uns 60 reais. Você precisa sim ter um cartão internacional e aí vai ter aquela taxinha de IOF. Depois você vai precisar de uma certidão de casamento da sua avó, que também vai custar 10 euros. Então nisso você já gastou 120 reais. Agora os documentos aqui no Brasil. Se prepara, porque essa é a parte que você vai gastar um pouco de dinheiro. Então vamos lá. Por que a gente precisa tirar os documentos da nossa mãe, mesmo que ela não vá tirar a cidadania portuguesa? Por quê? Portugal vai analisar a linha, ver se realmente a sua avó é a sua avó. Como ela vai ver isso? Se a sua mãe é a sua mãe e se a sua mãe é filha dela. Então vai traçar uma linha e ver se você realmente tem alguma ligação com Portugal ou não. Então, da sua mãe ou do seu pai, né, você vai precisar da certidão de nascimento inteiro, teor digitado e uma certidão de nascimento modelo reprográfico. Isso, os dois, eu paguei R$ 188,20 com a taxa de entrega, tá? A taxa de entrega acho que foi R$21, mas pra mim compensava muito, porque tudo aqui em São Paulo que a gente tem que fazer, a gente vai pegar, ou a gente vai de carro e paga estacionamento, ou pega um ônibus, um metrô e outro ônibus. Então, no fim, ficaria elas por elas, resolvi receber pelo correio. Mas se você morar perto do cartório que a sua mãe foi registrada ou que você foi registrado, você vai poder descontar R$21 desse valor aqui. O que você precisa? Você precisa saber o cartório que a sua mãe foi registrada. Tem que ir a sua mãe lá no cartório ou você tem que ter uma procuração para conseguir buscar esse documento no lugar da sua mãe, tá bom? Caso você tenha, beleza, se não sua mãe consegue ir ou seu pai consegue ir. Se eles forem falecidos, eu não sei como que faz esse processo, então prefiro não falar informações erradas para você. Então, depois de ter esses dois documentos da sua mãe, você também vai ter que tirar o seu. Na verdade, não é depois, você pode tirar ao mesmo tempo, tá? Foi o que eu fiz. Então, vamos lá. Eu tô falando depois porque na linha genealógica da família. Então, você vai precisar dos mesmos dois documentos, que é a certidão de nascimento inteiro, teor digitado e uma certidão de nascimento modelo reprográfico. E mais uma vez vai custar R$ 188,20 com a taxa de entrega. E depois disso, o que você vai precisar? Você vai precisar dos seus antecedentes criminais e o seu RG. O RG ou o passaporte, tá? Então, o que tiver mais atualizado. Então, o seu RG era quando você tinha 10 anos de idade, tem aquela carinha de criança. Então, pega o passaporte. Ah, não tenho passaporte ainda. Então, deixa o seu RG novinho, assim, sabe? Aquele período de 10 anos atualizado. Tá certinho, tá com o seu nome de casada, tá com uma foto recente. Então, pega o que tá numa situação melhor. No meu caso, eu casei ano passado. Então, o meu RG foi um dos primeiros documentos que eu fiz a atualização. E nisso, eu escolhi tirar o RG pra mandar. Depois disso, você tem que ter, ele levar ele no cartório para fazer uma cópia autenticada. Sabe que eles colocam aquele carimbo do cartório e falam, esse documento está certinho. E custou R$11, porque eu tirei 2 cópias e uma delas era essa daí validada. O que acontece? Depois que você tem os 2 documentos da sua mãe, os seus 2 documentos e o seu RG, você vai precisar fazer o apostilamento de área. E essa hora você prepara o bolso, porque são 5 documentos que você vai precisar fazer isso e cada um custa R$146,35. Somando tudo, gente,
Ah, tá. Outra coisa. Depois você vai ter que preencher um formulário lá em Portugal. Esse formulário acho que custa 175 euros. O processo todo, contando os documentos que você tem que tirar aqui, os documentos que você tem que tirar lá, dá em torno de 2.289,15. Se as minhas contas estão certas. Ajudou? Deixa um like pro YouTube entender que mais gente pode gostar desse assunto. Um beijão e pode deixar suas dúvidas também que eu vou respondendo. Tchau, tchau!